Boa noite, pessoal. Eu estou dando risada aqui, foi uma coisa que aconteceu, que é um problema técnico. Boa noite, pessoal. Minha continência para o Bira aí, minha continência aí para todos vocês. Vamos com um tempo para nos ouvir. Como tem muita pauta, eu vou tentar ser rápido na abertura, o Bira também, para que a gente possa seguir em frente. Obrigado pelo tempo. Bira, está aqui. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo que você está destinando a nós. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né, dependendo da hora que você vai ver o vídeo. Nós trazemos uma série de pautas que a gente acha relevante aí para o dia de hoje. Então, vamos em frente? Então, vamos aí já começar já com a pauta da Índia, né, aquela que foi lá para a ONU com o presidente. Aí foi com Bolsonaro na ONU, recebe ameaças. Vamos ouvir? Olá, eu sou Sânica Lapalo, eu sou indígena natural da aldeia Terrunhugu, Mato Grosso, PAC indígena do Xingu. Eu recebi esse convite do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, para estar acompanhando ele na ONU e também para mostrar a verdade, outro lado que muitos não conheciam e muitos ainda não conhecem. Eu estou falando dos povos do século XXI. Muitos falam do índio como se estivesse lá no passado, não fala do índio atual. Estou aqui para apresentar a versão atual do índio brasileiro. Nós somos como 500 anos atrás, onde só vivíamos de pesca e caça. Hoje o índio brasileiro depende tanto dinheiro quanto homem branco que vive na cidade. Estou aqui para apresentar coisas que muitos líderes se vergonham a falar ou medo de falar. Mas eu não tenho medo de falar, eu falo mesmo. Há 4 dias eu perdi meu tio. 4 dias. Ele morreu, se suicidou, por tanto sofrimento. Ele queria ver um índio no século XXI. Ele queria ter o mesmo direito que toda a população brasileira tem. Ele se suicidou porque não aguentava mais estar ser tratado como índio lá do século passado, índio de 500 anos atrás. Hoje o povo indígena necessita de saúde. Hoje o povo indígena necessita de comida do branco. Hoje o povo indígena necessita do dinheiro. Sim, dinheiro sim. O índio hoje, a qual represento, e também não me importa quem não se sente representado por mim, um índio de hoje quer produzir, um índio de hoje quer ter a sua independência financeira. Como todos, índio quer ter a liberdade de escolha. Há muito tempo foi induzido a nós, pelas ONGs e pelos falsos líderes, viver como animais de zoológico, viver lá no passado, negando a verdade que existe por trás da realidade indígena. Tem muito índio desnutrido, tem muito índio viciado em álcool, tem muito índio sofrendo por aí. Isso não é falado. As ONGs romantizam o índio, fala de índio como se não se falássemos por nós. Estou aqui falando pela aquelas pessoas que eu vi e pela minha comunidade, pela aldeia Terrunhugu, Mato Grosso, e também por aqueles que querem o progresso, aqueles que querem o desenvolvimento. Não importa se ficarmos parados, quer dizer, hoje não cola mais se ficarmos parados como 500 anos atrás. Hoje o índio, ele quer ter o mesmo direito que qualquer cidadão brasileiro tem. Por que não? Sim, é importante sim preservar a natureza. É importante sim. Mas que a gente preserve a natureza, que a gente preserve a nossa saúde, a nossa liberdade de escolha também. Somos os seres humanos. O ser humano tem tendência a evoluir, tem tendência a crescer. Ninguém fica no passado. Eu acho que a única coisa que vive no passado é museu.
Um índio é ser humano, ele precisa evoluir. Estamos aqui, diversos líderes aqui, para mostrar a realidade que não é falada. Foi um índio que sim garimpar, um índio que sim plantar. Por que não? Por que o índio não pode ter sua independência financeira? Por que o outro lado atrapalha isso? Por quê? Sabe por quê, gente? Eu vou falar aqui para vocês uma verdade. As ONGs estão desesperados. As ONGs ficaram desesperadas com a minha ida à ONU. Por que será? Estão me ameaçando de morte. Por que será? Porque eles não querem. Eles querem nos matar no cabresto. Índio. Eles querem matar o índio no cabresto. Querem matar o negro no cabresto. Querem matar o homossexual no cabresto. E outras ditas minorias. Eles não deixam com que a gente saia desse cabresto deles. Mas nós aqui somos a prova viva que podemos sim sair desse cabresto. Somos tão seres humanos quanto a vocês. Não merecemos ficar refém dessas ONGs, ficar refém de alguns líderes. Sim, cada aldeia tem o seu próprio cacique, a sua própria liderança. O único cacique não fala por nós. Para você falar por todos os povos indígenas, você tem que viajar todas as aldeias indígenas, você tem que conhecer a realidade daquela comunidade. Não existe um único cacique que fala por todos. Não existe. Eu falo do índio do século XXI, um índio que está desnutrido, um índio que está caído na margem. Eu falo desses índios. Então, aqui, levanto também a memória do meu tio, que se foi há 4 dias, querendo desenvolver. Ele tinha o sonho de ter carro. Mas ele não podia, porque ele não tinha condições. Porque as ONGs, algumas organizações aí não deixavam a gente plantar dentro do nosso próprio território. Falsos líderes empatavam nosso progresso. Porque não podemos ter nossa própria independência financeira. Ele morreu sonhando. Antes de ir fazer isso, ele me disse uma coisa: Sani, não deixe de lutar. Fale em nome daqueles indígenas que não tem como ir para a cidade e falar a verdade. E aqui estou eu, mesmo sofrendo falsas, diversas calúnias pela mídia nacional e internacional. Estou aqui falando em nome daquelas pessoas que não têm essa oportunidade de falar para o mundo. Eu quero que o índio tenha a sua independência financeira. Eu quero que o índio tenha a liberdade de escolha. Eu quero que o índio FIFA tenha o mesmo direito que todo o povo brasileiro tem. Não somos obrigados a viver como no 500 anos atrás. Não somos obrigados, somos os seres humanos tanto quanto vocês. É isso, eu estou aqui para representar a força dos indígenas do século XXI. Eu não vou me calar diante de ameaças, diante de calúnias. Eu quero um índio para frente. Eu quero um índio fazendo realmente a parte desse Brasil. Esse Brasil é tão nosso quanto vocês. Não precisamos ficar parados no tempo. É isso. Eu quero que o índio vá para frente, como todos vocês. Gratidão. Faria. Pessoal, como ela falou, os índios querem os mesmos direitos de nós brasileiros, nós brancos, né? Como nós ficamos até hoje, que eu não vejo diferença. O índio quer fazer faculdade, o índio quer estudar, o índio quer ter carro, o índio, ele quer progredir. Agora, as ONGs não aceitaram, a Sandy, né, essa indígena aí, irem para ela ter, o Bolsonaro ter convidado ela para ir na ONU, e está sendo ameaçada de morte. Sabe por quê?
porque as ONGs não querem perder a boquinha, e fora o que eles tiram do solo brasileiro. Né? Vira, tá contigo aí. Eu sempre referencio o tratamento de índio com os índios americanos, né? Os Cherokees, entre outros tribos indígenas, que têm suas áreas respeitadas, têm sua extração mineral, exploração do campo, de gado, criação de gado, ovelha, cavalo, sei lá, de tudo tem respeitado e é dele. A única coisa que ele não pode fazer é vender a terra, né? Porque são as aldeias indígenas dos Estados Unidos. Mas você vê lá o índio no filme lá, americano, aqueles andando de caminhonetão. Agora o nosso índio aqui, lascado. E a ONG faturando muito dinheiro, né? Então tem muito interesse em cima do índio. É como se ele fosse como ela falou, um bicho de um zoológico, né? Que ficasse lá dentro do zoológico e tá lá preso. E vocês viram que foi o tio dela, né? Que ela falou que se matou, né? Por não ver perspectiva de mudança, né? E aí, se ele tivesse ficado mais um pouco vivo, talvez ele tivesse visto ela na ONU, né, a sobrinha na ONU, e talvez ele tivesse até mudado a cabeça dele, que poderia ser que um bem melhor está para acontecer. Eu acredito piamente que o presidente vai dar um basta nisso. Apesar da tentativa dos governadores do Norte de fazer acordos diretos com o exterior, alguma coisa constitucional aí vai ter que rolar, porque essa situação do indígena, ela tem que mudar. Por isso a FUNAI, se eu não me engano, foi para o Ministério da Justiça, né? Está com o juiz Sérgio Moro, certo? Então, eu acredito em novas mudanças em relação à autonomia dos povos indígenas. Autonomia, sim, mas sem criar um Estado paralelo como eles queriam criar. Através das ONGs e através de outras, vamos dizer assim, instituições que estavam interessadas em apenas tomar a Amazônia de assalto. Apesar de que já estavam levando como formiguinha. Certo, Faria? Vamos em frente? 6-4, o Brasil perde de fato. Espera quarta-feira para a modulação ao alcance do habeas corpus que foi liberado para aquela situação das assinaturas dos réus, né? E os réus colaboradores teriam que ser na frente, e o réu que não é colaborador teria que ser embaixo. Então ele se achou prejudicado por isso e fez um habeas corpus. Vamos ver como é que foi isso. Debatem ali Dias Toffoli e Rosa Weber, só fazer um resumo aqui do que está acontecendo para quem não estava entendendo. Estava o placar em 5 votos pelo deferimento, ou seja, por aceitar, conceder o habeas corpus a Márcio Ferreira de Almeida, ex-gerente da Petrobras. 5 votos a 4. Ainda faltava votar o Dias Toffoli, que acabou anunciando ali que iria acompanhar a divergência. Ou seja, divergência do relator significa acompanhar o voto do Alexandre de Moraes e, portanto, terminar em 6-4, como era esperado. Toffoli é da turma do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski, desse pessoal libertador, né? Mas estava em 5-4. E o relator da Lava Jato no STF, Luiz Edson Fachin, pediu a palavra com toda aquela cerimônia da devida vênia, aquela coisa toda, para que seja feita, para que uma modulação seja votada pelo plenário, ou seja, todos os ministros votem de novo a partir de uma proposta que estabelece o alcance da decisão que eles estão tomando. Ou seja, uma proposta de modulação daquela decisão para além daquilo que está sendo definido no habeas corpus específico. E citou outros casos em que já foi feito isso dentro de uma decisão do próprio habeas corpus. Teve um momento engraçado que eles falam tanto. O que é isso aí? A modulação, então, tem a decisão e eles vão estabelecer os limites dessa decisão. As regras, das regras, como ela vai ser aplicada aqui, ali, vai ter esse alcance, não vai ter, se só vai servir para esse caso, se vai servir para todos, se vai, enfim, todo mundo vai ter que seguir isso sempre, como é que vai ficar o negócio. E teve um momento ali engraçado que o Alexandre de Moraes estava falando como se já soubesse o resultado final, e o Fachin falou assim: o senhor já sabe, está dando o julgamento por pronto? 6 votos, ele deu uma questionada, porque o Alexandre de Moraes obviamente estava discursando como quem já sabia como o Dias Toffoli ia votar. Felipe... É claro que aqui a gente já sabe, mas vale a pena outro ministro
porque mostra que pode haver, né, essas ações combinadas. Então, o Fachin levantou uma desconfiança. Como é que o senhor sabe? No que ele estava dizendo, no fundo, como é que o senhor já sabe como é que o Dias Toffoli vai votar? Né? E o Toffoli acabou dizendo, com a autoridade de quem é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele vai acompanhar a divergência, portanto, votar com Alexandre de Moraes. Claro, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Mas ele tem uma ideia agregadora, vai apresentar uma proposta de modulação, uma proposta para definir a abrangência dessa decisão, mas falou que só vai fazer isso na próxima sessão. Então eu imagino que seja amanhã, não sei quando vai ser marcada essa próxima sessão, a gente ainda vai acompanhar o finalzinho. Zé, se quiser falar, fala rapidinho para a gente voltar lá para pegar o finalmente da sessão, diga. É isso mesmo, é como eu falei aqui no início do programa, esta modulação aí, são termos que serão colocados aí, até onde vai o julgamento, é uma saída. E o Toffoli vai, evidentemente, conversar com os ministros, né, e trazer na próxima semana, a próxima sessão ordinária, na terça-feira. Geralmente o julgamento começa na quarta, mas pode ser na terça. Faria, quer falar alguma coisa? Esse Márcio Ferreira, que eu estava tentando lembrar o nome dele, que foi o presidente da Petrobras, né, estava sendo aí se ele ia sair da cadeia, se não ia sair da cadeia e tal, mas não houve definição, né? Então vamos aguardar a próxima semana, se é terça ou quarta-feira, né? Vamos aguardar. O interessante aí, além do Toffoli já ter dado o voto dele assim, e disse que vai só liberar na quarta-feira, porque ele vai falar sobre a modulação, que é o alcance desse habeas corpus, pelo Alexandre de Moraes, todo mundo. E aí como é que é o nome dele? Não foi o Barroso, não. Foi como é o nome do relator? Esqueci o nome dele. O relator perguntou, o senhor já sabe como é que vai terminar o julgamento? Como quem disse? Hã? Foi Fachin. O Fachin perguntou, o senhor já sabe como vai terminar? E aí ele deu uma risadinha, né? O Alexandre de Moraes na gravação. Quem quiser ver, tá lá no Pingo Não Existe. E aí, logo em seguida, um pouco antes de terminar a sessão, teve um piti ali do ministro Gilmar Mendes. Vamos ouvir o piti do ministro? Há muita lenda urbana em torno disto. As pessoas não trazem números e mentem de forma arrogante. Por quê? Porque, especialmente, e Vossa Excelência falou bem, a questão não é Lava Jato, é todo o sistema de justiça criminal que está sendo discutido. Mas isso virou um tipo de instituição. Quer dizer, falou, vai perturbar. Quer dizer, e tem gente que treme. Eu trouxe aqui o Intercept, é constrangedor, inclusive para alguns de nós. Porque, de fato, falam mal de nós, chamam a nós de vagabundos. Queriam interferir na distribuição do processo. Falam mal do ministro Fachin. Quer dizer, passam de todos os limites, mentindo, agredindo a corte, e nós agora temos que atender a Lava Jato. Quer dizer, vamos um pouco honrar as calças que vestimos. Não. Sabe, é o tipo de coisa. Quer dizer, é uma gente que passou de todos os limites. Agora, é importante que a Procuradoria, com o novo Procurador-Geral, traga um levantamento aqui, faça um levantamento do que está acontecendo no âmbito estadual, que o próprio sistema de justiça, porque toda vez que houver uma decisão em habeas corpus que envolva anulação em aplicação de lei processual, haverá essa consequência. Por isso que o próprio sistema cria esse modelo de fusíveis. Ministro Gilmar. Bom, eu quis colocar só para mostrar que nesse meio tempo ali, entre o final da sessão, ele falou, ele destilou o veneno que ele queria destilar contra a Lava Jato. Então, na verdade, o que dá a entender, segundo esse desabafo aqui, que é tipo, se entregou, né? Primeiro que ele cita o Intercept. Ninguém tem credibilidade, ou dá credibilidade para o Intercept no Brasil, gente de bem, eu estou falando pessoas honestas, porque você chegar, entrei no celular do Brasil, isso aqui estava escrito, cadê? Como é que você sabe que estava escrito? Cadê os prints? Mostra.
como é que você tem isso exatamente? Como é que você comprova que isso? Tanto é que nós até tiramos porque era muito grande a matéria, que fala que o Lula pediu para o TRF4 colocar as matérias do Intercept como válidas, como prova, e o TRF4 disse que não, porque não tem fidelidade nenhuma. Agora, o ministro do Supremo Tribunal se vale dela para dar esse piti. O que você acha, Freire? Exatamente, porque ele fala aí, toda vez que for julgar habeas corpus, aí a Lava Jato vai dar esse piti. Mas vocês querem o quê? Vocês estão a favor de bandido, vocês querem o quê? Você acha que a população não vai reagir? Para com isso, o Gilmar Mendes, pelo amor de Deus, né? Ele foi até meio infantil nessa daí, né? Não, para mim ele foi muito infantil, até porque ele sabe a opinião do público. Até porque ele não anda na rua livremente aqui no Brasil. Agora até em Portugal tá difícil. Exatamente. Até em Portugal tá difícil. Mas vamos em frente, não vamos perder muito tempo com esse cara. Vamos em frente. Enquanto o Brasil comemorava a histórica fala do presidente Jair Bolsonaro na ONU, onde anunciou ao mundo a grandeza e a soberania do Brasil e enterrou a narrativa mentirosa e sensacionalista da esquerda mundial, honrando cada um dos 58 milhões de votos que recebeu, por aqui, o Congresso Nacional derrubava a maioria dos vetos do presidente à lei do abuso de autoridade, emplacando a vitória de Calheiros e companhia contra o combate ao crime institucionalizado. Entre os dispositivos da proposta retomados pelos deputados e senadores, está um que criminaliza o ato de uma autoridade de violar prerrogativas de advogados, decretando uma derrota do ministro Moro, que tanto alertou a sociedade para os perigos dessa lei asquerosa que vai proteger bandidos. Neste mesmo Congresso Nacional, onde o patriotismo, a defesa dos interesses da população brasileira estão longe de ser uma realidade, parlamentares, através daquele grupo de trabalho majoritariamente composto por esquerdistas, estão destruindo o pacote anticrime de Sérgio Moro, desfigurando completamente as propostas do ministro. Obviamente, ninguém esperaria nada diferente daqueles que serão os maiores prejudicados, caso as leis fiquem mais duras e o combate ao crime se torne mais rigoroso. O jornalista J.R. Guzzo, em poucas palavras, resumiu perfeitamente essa sabotagem da parte podre do Congresso Nacional ao pacote anticrime. Os deputados brasileiros, na vida real, têm apenas duas posições possíveis na votação do pacote anticrime. Quem é contra o crime, vota a favor. Quem é a favor do crime, vota contra. Não acredite em quem vota contra o pacote dizendo que quer defender direitos. É mentira. Só isso. A imprensa brasileira faz tudo o que pode para tentar desmoralizar e diminuir um presidente que, pela primeira vez na história do Brasil, está tendo a coragem de enfrentar todo um sistema podre que tem na corrupção o seu modus operandi. Deplateram-se contra a realidade o tempo todo, querem acabar com as redes sociais e recuperar o latifúndio monopolístico da informação que possuíam até há bem pouco tempo. Suas narrativas apontam neste sentido, vide editoriais mais recentes dos quase extintos jornalões. Há mudanças que são irreversíveis. Quando eles entenderem isso, será tarde demais, já estarão falidos. Uma das narrativas da extrema imprensa canhota, tentando minimizar a importância do fato histórico de que Bolsonaro está prestes a atingir a marca de 33 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo um dos chefes de Estado com maior popularidade no mundo todo, é a de que os seguidores do presidente são perfis fakes ou robôs na internet. Pois bem, agora, mas essa narrativa mentirosa da canhotada foi devidamente sepultada. A agência de dados Imer Predictions realizou uma análise comparativa de ferramentas de checagens de perfis no Twitter e verificou que existem duas ferramentas fortemente reconhecidas pelo público técnico para checagem de inscrições. A primeira chama-se Twitter Audit e a segunda chama-se Status People. Em ambas as ferramentas, o potencial de contas fake entre os seguidores do presidente é muito
baixo. O Twitter Audit aponta 4% de possibilidades e o Status People aponta 5%. Isso também não quer dizer que esse percentual seja de fakes confirmadas, mas sim de possibilidade de ser fake. Possibilidade essa que somente pode ser comprovada por meio de uma verificação detalhada. Por exemplo, se a conta tem um nome com um apelido, ela pode ser qualificada como uma fake em potencial, mas ainda assim, nesse caso, poderia ser uma conta real. Ou seja, mais de 95% dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro são orgânicos, reais, como eu e você. Em outras palavras, foi desmascarada mais uma mentira ridícula da grande mídia, que só demonstra o desespero extremo de quem perdeu a mamata. Rapidinhas. O discurso de Bolsonaro na ONU, como era de se esperar, desagradou os opositores do mandatário brasileiro, que criticaram as falas do presidente nas redes sociais. De acordo com uma nota publicada pelo site do PT, o discurso do presidente do Brasil foi maníaco e agressivo. Já o governador tucano de São Paulo, João Dória, também não poupou críticas ao discurso de Bolsonaro. Disse o prefeito que se elegeu vestindo a camisa de Bolsonaro. Primeiro, inadequado. Segundo, inoportuno. Terceiro, sem referências que pudessem trazer respeitabilidade e confiança ao Brasil no plano ambiental, no plano econômico e no plano político. Quarto, péssima repercussão internacional. O mundo inteiro está repercutindo pessimamente a intervenção do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas. Era de se esperar. Como sabemos, quando é bom para o Brasil, a esquerda sempre será contra e vai criticar. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, enviou um ofício a todas as escolas públicas do Brasil com orientações para assegurar o melhor convívio num ambiente de ensino. A medida faz parte da ação Escola de Todos e trata-se de uma lista de cuidados em escolas públicas para combater a doutrinação e exposição à propaganda político-partidária. Em entrevista a jornalistas, Weintraub declarou: "O que a gente defende é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito às diferenças, tolerância, combate ao bullying, à automutilação e ao suicídio e a não exposição à propaganda político-partidária dentro da instituição de ensino." De acordo com o ministro, o ofício é um chamamento para reforçar o direito de todos, sem cercear o direito de ninguém. Queremos ressaltar que o papel da escola é criar a próxima geração de forma sadia, humana e civilizada. Queremos que as estratégias de ensino possam potencializar o futuro das crianças em um ambiente sadio, combatendo bullying e suicídio, respeitando o direito dos professores de ensinar, mas sem doutrinar. Durante a sessão na CCJ do Senado ontem, que aprovou a indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República, o senador Renan Calheiros afirmou que, de todos os atos do governo Bolsonaro, a indicação de Aras foi o mais acertado e que o subprocurador é o mais competente para exercer esse cargo. Calheiros, que tem vários inquéritos contra ele mofando no STF e que é um dos maiores críticos da Lava Jato e do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, também aproveitou o espaço para elogiar o presidente do Senado, Davi Alcalheiros, pela votação que derrubou 18 vetos do presidente Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Renan disse que a noite de terça-feira foi um dos maiores momentos do Congresso Nacional e que Alcolumbre fez muito bem em adiar a reforma da Previdência. Com esse Congresso, as dificuldades em apertar o cerco contra a bandidagem são enormes. O advogado e psicólogo Renato Santana comentou sobre a árdua batalha e os gigantescos obstáculos enfrentados para promover a faxina necessária para limpar o Brasil. Na Câmara dos Deputados, avança devagar a CPI do BNDES. É voz corrente que se está por vir um escândalo maior do que o Petrolão. Mas só se o STF, que parece disposto a melar tudo, não impedir a necessária faxina. O que acontece? Quais são os fatos? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, como se lê em sua página oficial,
é o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Deve ser, pois, o grande parceiro dos empreendedores, ajudando a gerar empregos e a melhorar o país. Porém, nos governos do PT, o BNDES foi usado para, em troca de propinas, favorecer certas empresas. Como bancos não fabricam dinheiro, o BNDES tomava empréstimo no mercado, pagando, ele, juros em torno de 14%. Depois, emprestava aos amigos, cobrando juros de 5% e 6%. O prejuízo é óbvio, e quem tapa o rombo? É o dinheiro do Tesouro, que, também óbvio, sai do bolso do contribuinte. O que é pior, ele foi usado para financiar obras de infraestrutura em países sob governos acompliciados com a corrupção do PT. Venezuela, Cuba, Equador, Panamá, Argentina, Moçambique, Uruguai, Nicarágua, Bolívia, Angola e Peru. Enquanto, no Brasil, era e segue sendo imensa carência de infraestrutura, faltando ferrovias, estradas, portos, saneamento básico na maioria das cidades, aeroportos, etc. Mas não falta uma boa narrativa. Para todos os efeitos, o BNDES não financiou obras em outros países, só financiou a exportação de bens e serviços de engenharia. Querem fazer crer que o capital emprestado aos pagadores de propina ajudava a aumentar a receita brasileira. Outra narrativa é a da política das campeãs nacionais. Inspirado, dizem, no modelo de desenvolvimento sul-coreano, alegando estimular a formação de grandes empresas brasileiras com atuação global, o BNDES, comandado por petistas, esbanjou dinheiro. Um dos agraciados, por exemplo, foi o grupo JBS Friboi, de Joesley Batista, que virou caso de polícia. E ainda tem a narrativa do segredo de Estado, nada de publicar dados sobre os financiamentos. Na era petista, o BNDES não queria dar informações sequer a órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União. Só para ilustrar, o banco negou ao TCU informações sobre a construção da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará, envolvendo financiamento de 22,5 bilhões de reais. Era diretriz de governo. Pois bem, esse é apenas um flash do muito que precisa ser investigado no BNDES. Uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, havendo vontade, pode muito. Nesse caso, pode escancarar a caixa preta do BNDES e acionar mecanismos judiciais. Agora, você sabe qual tem sido o maior obstáculo para as investigações dessa CPI? Aposto que sim. O Poder Judiciário parece determinado a governar a CPI e, sobretudo, impedir que haja investigações. O STF já concedeu mais de 20 liminares em habeas corpus, autorizando o não comparecimento de convocados pela CPI. Um dos exemplos mais gritantes dessa desbragada intromissão foi o HC que o ministro Celso de Mello concedeu a Dário Messer, acusado pelo Ministério Público de criar uma complexa rede de lavagem de dinheiro para a prática de crimes como corrupção, sonegação tributária e evasão de divisas. Messer é conhecido como o doleiro dos doleiros. Ele foi preso em julho último, depois de ficar foragido desde maio de 2018, ao ter prisão decretada na Operação Câmbio Desligo, que investigou uma rede de doleiros. Ora, se ele pode ter conexão com os crimes investigados e se a CPI tem autonomia para convocar quem lhe pareça útil à investigação, então não cabe o que fez o STF. Pouca gente lembra, mas o STF tem, no Senado, uma autoridade a respeitar. Ministro que pratique fraude, por exemplo, pode sofrer impeachment por decisão do Senado. O problema é que muitos senadores, inclusive alcalheiros, têm rabo preso. São suspeitos de crimes que acabarão julgados no STF. Aí fica claro o porquê não vai dar em nada. É lamentável, é desanimador. Aí fica claro também, porque quando o atual... Só um pouquinho. Aí fica claro também, porque quando o atual da PGR que estava era o vice da PGR, porque o vice, né, ele foi para Sabatina. Aí assumiu aquele que virou vice no lugar dele, certo? E ele estava lá e ele considerou legal a batida da Polícia Federal
no gabinete lá do senador. Não lembro de cabeça o nome do senador, tá? Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, foi feita a batida lá. Inclusive, no parecer desse vice-procurador que estava respondendo pela Procuradoria-Geral, ele colocou que foram encontrados documentos importantes para a investigação. Ele colocou isso. Bom, aí, o que eles fizeram em contrapartida? Atiraram. Foi para a semana que vem, né? Ou para essa semana? Para a semana que vem, não é? A reforma da Previdência, a votação. Fizeram um bolinho e foram na sala do presidente do STF. E com a imprensa filmando, os caras de pau lá dizendo assim, nós aliviamos vocês. Agora vocês não vão aliviar a gente. Para mim, a mensagem foi essa. Nua e crua. Entendeu? Então você tem, de um lado, senadores que estão com medo de ser processados. Deputados federais também. Aí uma coisa que eu fiquei bem intrigado, porque dos senadores não foi feita uma mudança tão grande, mas toda a imprensa e até o João Maria Trindade falava que a renovação no Congresso nunca se viu tanta. Mas que renovação é essa? Que está aceitando, já está se vendendo assim em primeiro mandato? Entendeu? Que renovação foi essa? Quer dizer que não tem jeito, qualquer um que a gente votar lá, Faria, vai fazer a mesma coisa. O que você acha? Concordo com você. Ali todo mundo está tentando salvar seu rabo, entendeu? Essa é a grande verdade. Todo mundo está tentando salvar seu rabo ali, tá? Porque fizeram coisa errada. E esse pessoal que está lá, está difícil de limpar o Brasil, né? Todos nós sabemos disso. Mas vamos manter aí a fé, manter aí. Eu acho que, se Deus quiser, nós devemos conseguir. Só mais uma coisa. Olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como diz o presidente, ele prefere fazer 4 anos de mandato bem feito do que 8 anos de mandato porcos. O negócio dele não é a detenção do poder, o negócio dele é que o Brasil vá para frente, assim como a indígena falou ali. Portanto, infelizmente, tem gente que pensa que ser presidente da República pode fazer qualquer coisa, né? Sendo que até as medidas provisórias ter que passar pelo Congresso Nacional, né, em 90 dias, senão elas perdem o valor. Quer dizer, nós estamos vivendo um parlamentarismo escondido num presidencialismo. Não estamos vivendo presidencialismo, nós não estamos vivendo isso, nós estamos vivendo um parlamentarismo. Nada acontece se não passar pelo parlamento. Quiçá ainda a intromissão do STF, como ele falou ali na reportagem, em tudo que é tipo de coisa, inclusive nas investigações do BNDES, para poder pegar os culpados. Mas vamos em frente? Vamos. A mesma notícia passada na TV Record é diferente na TV Globo. Vamos ver? Será que é igual, Faria? Não, eu acho que é completamente diferente. Existem 2 maneiras, né, Vira, de o jornalista fazer a reportagem. Mesmo transmitindo a reportagem, mas com adjetivos diferentes, né? Na abertura dos debates na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro faz um discurso considerado agressivo. Com ataques a governos e à Organização das Nações Unidas. Na Assembleia da ONU, Jair Bolsonaro condena corrupção e violência e defende meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na abertura dos debates da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Um discurso considerado agressivo, com ataques indiretos a governos estrangeiros, a lideranças indígenas e com cobranças à própria ONU. Diante de uma plateia com 150 chefes de Estado, Bolsonaro defendeu a Amazônia e reafirmou a soberania brasileira. O presidente Bolsonaro abriu o discurso afirmando que estava ali apresentando um novo Brasil, que ressurge depois de, na visão dele, estar à beira do socialismo. A questão da Amazônia era o assunto mais esperado do discurso de Jair Bolsonaro. O presidente foi enfático ao defender a floresta e a soberania do Brasil. E buscou minimizar os incêndios florestais, atribuindo, equivocadamente, parte das queimadas aos povos indígenas na região. A nossa cultura é fazer roça para plantar mandioca e para plantar outras coisas. Isso faz parte da nossa cultura. A roça para limpar, para que a gente possa plantar alguma coisa lá. Isso faz parte. Não é porque entrou o novo governo, ele está queimando tudo.
Na verdade, nessa época de ano, nessa época quente, sempre houve queimadas para queimar roça. Isso faz parte, é normal. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. E buscou minimizar os incêndios florestais, atribuindo, equivocadamente, parte das queimadas aos povos indígenas na região. Jair Bolsonaro também fez críticas aos países socialistas, como Venezuela e Cuba. Elogiou a atuação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no combate à corrupção e à criminalidade no Brasil. Terminou. Agora sim, fica nítido que quando é aquela plim-plim, né? Ela senta o cacete. E quando é recorde, ela dá simplesmente a opinião, né? Não bastasse isso, num outro programa, outro dia, aí a jornalista chamou de Bolsonaro ao vivo, né? Na televisão. Mas vamos em frente. E durante uma sessão com o ministro Paulo Guedes, de novo, o queridinho do PSOL causa confusão. Vamos escutar? Acabou de chegar uma pauta aqui, porque a gente tem um vídeo do Paulo Guedes. É o seguinte: a audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional foi encerrada hoje, depois de o ministro ser provocado pelo deputado psolista Glauber Braga, aquele que chamou Sérgio Moro de juiz ladrão. O parlamentar questionou o ministro sobre seu patrimônio. Paulo Guedes disse que só falaria sobre as contas públicas. Solta, Robson. Parece que quem desmontou a Petrobras, quem desmontou a Eletrobras, quem quebrou as empresas públicas, seus fundos de pensão, quem quebrou isso tudo foi quem passou um pouco antes. Não, eu cheguei aqui agora. Só para deixar muito claro que o desmonte do Estado foi feito por dentro, foi implodido por dentro. Mas o senhor quebraram o Estado brasileiro. Com os fundos de pensão. Pelo amor de Deus, não é possível, deputado. Quebraram o Estado brasileiro. Deputado Glauber, o ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem a obrigação. Que é isso, pelo amor de Deus? Está suspensa a reunião. Tá aí, o Glauber Braga sendo Glauber Braga. Fala, Augusto. Abuso de autoridade é isso aí. Eles se acham autoridade. O Glauber Braga fala o que quer. Como é que pode? Exatamente. Foi aquele que exaltou Marighella, né, terrorista, na votação do impeachment. E a esquerda fez um escândalo, em razão do Bolsonaro ter elogiado o Ustra, mas não fez escândalo nenhum com a exaltação do Marighella. Zé Maria Trindade interrompeu ali, falando fora da hora, tentando provocar o ministro da Economia, que é o que sempre faz a bancada da chupeta e os seus derivados. Olha, para você ter uma ideia, Glauber Braga, eu tenho dificuldade de falar esse nome, porque eu sempre Glauber me vem logo o Rocha. O Glauber Braga, ele está com processo de cassação aberto no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, exatamente por um procedimento parecido. Foi quando ele chamou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, de ladrão. Aí o PSL representou contra ele, o processo está, portanto, no Conselho de Ética. Isto não é discutir país. A impressão que se tem é que os deputados e senadores ainda não entenderam a atual situação da política e como está sendo levado o modelo político do país. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ao dar liberdade ao Congresso Nacional para tomar decisões, para discutir projetos, e não ficar trocando e comprando deputado, né, não queria ver esse tipo de debate, mas um debate profícuo, um debate de ideias para o futuro do país. Não se pode fazer essa política da terra arrasada, né? Esse Glauber Braga aí, pelo amor de Deus, né, gente? Toda vez que o Sérgio Moro vai falar, o Paulo Guedes vai falar, ele não deixa. Pô, já está chegando ao ridículo já desse cara aí, né? Mas é petista, né, Aldeira? É petista, né? Fazer o quê? É pessoalista, hein? É puxadinho do PT. Não. Nem petista ele não é, nem pedigree ele não tem, é puxadinho do PT. Tá? Porque pelo menos o petista tem o pedigree de petista. Tá lá, petista. Puf, tá? Nem isso ele é. Ele faz parte do puxadinho do puxadinho, entendeu? Então,
Mas vamos lá, de qualquer forma, de qualquer maneira, eu, se fosse PCL de novo, representava ele, porque ele interrompeu. Eu falo assim, olha o tempo que foi perdido. Quanto você acha que tem de salário ali dentro daquele pavilhão ali? Em salário. Aí se você pegar por cabeça e dividir os minutos que eles ficaram ali, você vai ter a hora de custo que o Glauber jogou por terra, fazendo com que o presidente da comissão que estava ali, presidindo, encerrasse as palavras do ministro sendo cortado. Então, eu acho que, mais uma vez, ele quebrou a ética. Então, ele deveria ser representado novamente. Você concorda? Vamos em frente? O pacote anticrime do juiz Sérgio Moro está sofrendo duros golpes. Por quê? Porque, justamente, quem deve está votando ele, né? E muitos que não devem estão entrando nessa onda, como se tivessem garantido direitos e, na verdade, estão impedindo que criminosos sejam investigados. Vamos lá? O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o pacote anticrime de Sérgio Moro impôs hoje mais uma derrota ao ministro da Justiça. Eu não estava falando agora há pouco do grupo de trabalho que o Rodrigo Maia instituiu para desidratar o pacote anticrime. Ele está cumprindo a sua função. Por 9 votos a 5, excludente de ilicitude, um dos principais pontos do projeto de Moro foi derrubado, como era mais do que esperado. Esse item do pacote visava ampliar as situações que poderiam ser qualificadas como legítima defesa na ação policial contra a criminalidade, especialmente em casos em que os agentes estivessem sob excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O tema voltou à tona após a morte da menina Ágata na última sexta-feira no Rio de Janeiro. Ela foi baleada nas costas no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Os pais da menina acusam a polícia de ter feito o disparo e afirmam que no momento em que a menina foi atingida, não havia confronto armado no local. A supressão do texto foi sugerida pelo deputado Marcelo Freixo, do PSOL. Apontei aqui desde o primeiro dia quem eram os componentes, os integrantes desse grupo de trabalho e qual é a posição histórica que eles têm a respeito da criminalidade. Então era absolutamente natural que isso acontecesse. A morte da menina Ágata, que lamentamos, evidentemente, foi usada por essas pessoas de uma forma oportunista, porque o caso dela não se aplica esse item do pacote anticrime ao caso dela. Se trata aqui da legítima defesa, sob excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Não foi o caso de um tiro que feriu a menina. E agora, como a gente já comentou em maiores detalhes no dia, tem o nosso vídeo lá disponível em jp.com.br/pingadas. Agora, saiu uma notícia há pouco que eu recebi aqui, falando justamente que a perícia, agora eu não vou encontrar, mas daqui a pouco eu encontro, a perícia disse que não dá para concluir de qual arma saiu o tiro da menina Ágata. É claro que vai começar também o pessoal a desconfiar da perícia, vai dizer que a polícia quer abafar o caso, mas o que acontece é que as pessoas que não estavam lá, que não tem vídeo, que não tem áudio, elas não sabem exatamente o que aconteceu e é preciso esperar a conclusão da investigação ou reunir elementos de prova para saber exatamente como se deu essa morte. Só uma atualização sobre isso que eu já tenho. Infelizmente, o projétil, né, o projetil, como você queira falar, que foi encontrado na menina, ele entrou de uma maneira no corpo da menina que não tem como ver o DNA da bala, né, aquela ranhura que fica quando a gente faz a balística. Eu não sei se porque passou na lata do veículo, né, e acertou ela, né, ou se realmente foi dentro do corpo da menina, mas a perícia já disse que é impossível definir de que tipo. Se sabe que é um tiro de fuzil, mas tinha fuzil tanto da polícia como tinha fuzil do bandido. Então, não, caso vai ser muito complicado esse caso aí, para chegar à conclusão dele. Não estou aqui eliminando qualquer das hipóteses, essas que são ventiladas, de que um policial ou uma policial atirou e ela morreu. Só que é preciso comprovar que isso realmente aconteceu em primeiro lugar, Augusto. Claro que você tem que examinar todas as hipóteses, inclusive a hipótese de ter sido usada uma arma dos uma arma em poder dos criminosos, claro, dos bandidos. Que também são armados de fuzil. Eles roubam armas da polícia, eles têm, graças ao contrabando de armas, um arsenal mais sofisticado que o da polícia. Então, por que você já sai acusando alguém? Porque
o PT, ele quer a polícia desarmada, eles defendem isso. Imagine o que seria o Rio de Janeiro se o Marcelo Freixo fosse o prefeito ou governasse o Estado. Imagine, eles são a favor dos bandidos. Sobre esse caso, a Maria do Rosário, por exemplo, a deputada, diz o seguinte: uma criança, quando é assassinada, aquele discurso sobre o caixão, né, que é um pior tipo de oportunismo. Como é que pode uma criança dessa, já foi logo culpando o Sérgio Moro, a polícia e tal? Pois bem, ela defende a libertação do Champinha, que matou uma menina de 15 anos. A Liana... Matou não, ele estuprou ela durante vários dias, ele torturou e depois matou ela com uma faca, não sei se foi com uma faca sem fio, uma coisa assim, mas da maneira mais cruel possível. Furdenbach, eu já pego o sobrenome dela, foi o crime de 2003, lembro já, Liana com certeza, e o Felipe Café... Friedenbach, eu acho, Friedenbach. Sim. Ela é a favor da libertação do assassino, da Liana Friedenbach e do Felipe Café, que tinha 19, um garoto. Também não. Ela limita a idade e, conforme as circunstâncias, ela é contra ou a favor, mas sempre ela acusa a polícia. Eu acho que tá bem explicado isso aqui, né, Faria? Então, eles usaram o caso dessa menina de 8 anos que foi assassinada, a palavra que ela pegou uma bala perdida, né? Porque o assassinato em si é a vontade que eu tenho de matar você. Aí eu vou lá até você e te mato. Puf, isso é assassinato. Agora, no caso dela, ela recebeu uma bala perdida. Então, se foi da polícia, é um erro operacional, deveria pegar a arma, fazer a perícia e aí o policial seria julgado. E se for dos bandidos, sabe lá Deus que bandido que atirou, né? Até porque o bandido, mesmo estando dentro da favela, ele não liga, ele atira para qualquer lado. Até para dia de jogo ele atira. Mas vamos em frente? Vamos. Bolsonaro rebate as críticas do discurso da ONU e dá um esculacho na imprensa e parlamento e mais. Vamos ver. Isso aqui foi no dia de manhã, quando ele estava saindo, logo que ele voltou da ONU, e ele passou para falar com os populares que vão lá, os seus eleitores que vão lá falar com ele na saída do palácio onde ele mora. Como é que é o nome mesmo? Não esqueci como é que é o nome lá onde ele mora. Depois eu vou lembrar, não vou lembrar. Na saída da moradia dele, ele, antes de ir para o Palácio Alvorada, ele passa ali, conversa com todo mundo e conversava com os políticos, né? Ou políticos, com a imprensa. Tá ficando tão igual que eu já tô até trocando as bolas. Mas vamos em frente. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o pacote anticrime de Sérgio Moro impôs hoje mais uma... O texto que eu vou ler agora foi escrito... Não, tem que erro aqui. É aqui, ó. O grupo de trabalho... Esse aqui? O grupo de trabalho da... Ó, vou ficar devendo essa pra amanhã, hein? Vou ficar devendo essa pra amanhã, porque eu trouxe 2 vezes o mesmo áudio aqui e acabou saindo 2 vezes o mesmo áudio. Mas vamos agora, pra gente finalizar, mandar o tal do recado pra ativista Greta Thunberg. Vamos lá? Amanhã eu prometo que a gente traz essa última aqui, que eu, sem querer, coloquei 2 vezes o mesmo áudio, tá? Valeu. O texto que eu vou ler agora foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte e fundador da Rural Business, a única agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Você vai conhecer o que Brissac pensa a respeito dos discursos de Greta Thunberg, batizada pela imprensa internacional e por seus manipuladores de ativista. E que na avaliação de Brissac é uma adolescente... Baixa um pouquinho teu som. ...da sua pouca idade está sendo extremamente manipulada por quem tem outras intenções, bem distantes de melhorar o planeta, mas sim de defender negócios e interesses geopolíticos milionários, que a pobre Greta desconhece, já que nem a própria família conta isso para ela. Ao se dirigir ao plenário da Cúpula da Ação Climática das Nações Unidas, na última segunda-feira, 23 de setembro, Greta Thunberg mostrou mais uma vez que não tem qualquer noção do que de fato acontece nesse planeta, seja do ponto de vista climático ou do ponto de vista econômico.
Num discurso raivoso, a adolescente ativista acusou os líderes mundiais de terem traído a sua geração pela falta de ação diante do aquecimento global. Mas ela não consegue enxergar para o que, de fato, o seu personagem foi criado. Nós não estamos aqui para falar qualquer coisa contra a adolescente. Afinal, todos têm o direito de se manifestar. O que nós vamos e queremos falar e criticar são os que estão por trás desse teatro, se aproveitando da imagem da adolescente ativista para defender os seus interesses comerciais, usando como pano de fundo o clima, os índios e tudo que possa atrasar o desenvolvimento de países como o Brasil. Se ainda hoje é fácil iludir adultos devido à falta de acesso à informação real, imagine uma simples adolescente. Logo após seu discurso nas Nações Unidas, Greta e mais 15 jovens de diferentes partes do mundo protocolaram na ONU uma denúncia contra nações como o Brasil, alegando que esses países estão violando os direitos humanos dos jovens ao não adotarem medidas adequadas contra as mudanças climáticas. Olha, Greta, sinto dizer, mas estão te usando para defender uma bandeira que esconde muitos interesses financeiros e políticos. Eu estou falando de gente muito próxima de você. Pois bem, além de Greta, outra representante presente na cúpula climática juvenil foi a brasileira Paloma Costa. A ambientalista, que de adolescente não tem nada, já que tem 27 anos, é coordenadora de clima da ONG Engaja Mundo e se juntou à denúncia da tal falta de ação das potências mundiais no combate à mudança climática e desmatamento. E tal qual Greta Thunberg, Paloma não conhece absolutamente nada sobre estudos não manipulados que vêm sendo realizados há anos a respeito do tal do aquecimento ou esfriamento global, que acontece ciclicamente nesse planeta desde que o mundo é mundo. Yes, my name is Paloma Costa and I am from Brazil. I am a social environmentalist defender. Paloma disse: eu vi o mundo inteiro rezar por nossa floresta e nossos indígenas rezando para sobreviver. Nós não precisamos de rezas, precisamos de ações. Eu me pergunto, precisamos ver a Amazônia queimar para começar a fazer alguma coisa? Eu acho que não. É, Paloma, você não viu nada. Você viu o que te mandaram falar. Você não viu que os brasileiros economicamente adultos e que vivem na região amazônica viram. Esses brasileiros viram e, infelizmente, ainda estão vendo toda uma região ser explorada há anos e por muitos países que têm interesses financeiros no que existe abaixo e acima da floresta. Eles viram o que você não consegue enxergar. Que adolescentes como Greta estão sendo usados para que alguns continuem a ganhar dinheiro fácil. E bota dinheiro nisso, hein? Roubando as riquezas da região e se escondendo sob falsos argumentos climáticos e fazendo de tudo para que os nossos índios permaneçam na miséria. Greta, sinceramente espero que algum dia você perceba o quanto está sendo usada para falar de temas e de uma região que você desconhece. E mesmo que amanhã alguns dos seus manipuladores patrocinem alguma nova excursão, dessa vez para a Amazônia brasileira, isso não fará de você uma conhecedora do que de fato aconteceu com a exploração de todo um povo, indígena ou não, que vive naquela região. E que com o novo governo do Brasil já está e vai continuar sendo combatido. Paloma, pendurar um brinco supostamente indígena aí na sua orelha não faz de você uma representante do que verdadeiramente um índio brasileiro sonha. Esse é um discurso de quem usa vocês para emocionar inocentes, alegando que a Amazônia é o pulmão do mundo, como cientistas sérios há séculos já desmentiram. Mas esses oportunistas estão aí para ganhar muito dinheiro, vendendo falsos discursos como esses que envolvem a Amazônia do Brasil. Ouviu bem? A Amazônia do Brasil. Avante, agronegócio do Brasil. Só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. É difícil resumir tudo isso aí que foi falado, né? Mas vamos tentar resumir aqui. Primeiro, os interesses são bandeiras que são levantadas porque tem interesse. Quem financia essas pessoas, essas crianças? Quem que leva, paga a passagem, vai? Quem que cria ou banca essas ONGs?
Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um estudo do nível de câncer que tem gerado nas pessoas ribeirinhos, por ter ingerido a água do rio, que está contaminada com mercúrio. Mercúrio que é utilizado para separação da areia e do ouro. Então já se diz muito tempo atrás, e eu já vi isso aí, isso não é mentira minha, porque eu cruzava de Porto Velho para Manaus de barco, porque eu estudava no Colégio Militar de Manaus e morava aqui em Campo Grande, né? Então eu morava interno no Colégio Militar de Manaus. E eu vi dragas no meio do nada, dragando o leito do rio. E aí, quando eu morava em Rondônia, e eu deitava na rede assim, porque meu tio tinha um sítio ali em Rondônia, em Cacoal, mas na verdade ficava em Brasilândia, uma cidade pequena. Eu deitava na rede para dormir de noite e eu via aquela estrela cadente que entrava e saía. Mas aquilo não era uma estrela cadente. Aquilo era um satélite fotografando. Um dia meu tio mostrou. Olha lá, aquilo lá é um satélite. Todo dia, na mesma hora, aquele satélite aparecia ali. A gente ia dormir perto das 9 horas da noite. Eu tinha jantado, tinha trabalhado o dia inteiro na roça ali, carregando cacau de milho, batata, essas coisas. E então você imagina, se há décadas e décadas já se extrai tudo que se pode da Amazônia, inclusive o cupuaçu foi patenteado pelo Japão, né? Não sei se você sabe essa história. Então, se há décadas e décadas já se extrai tudo que pode da Amazônia, você acha que eles vão querer perder essa boca, hein, Farid? Peraí, que deu problema aqui. Manipulada, né? Não, continua aí, volta porque deu problema aqui. Essa menina está sendo manipulada, né? Ela está com 16 anos, quer dizer, está em formação, e ela já está com uma ideia da Amazônia, pô, pelo amor de Deus, uma criança de 16 anos já sabe tudo da Amazônia, não está sendo manipulada, essa é a verdade. Falar para ela o seguinte, vai lá conhecer a Amazônia, querido, aí depois você fala alguma coisa. Índio rezando para não pegar fogo, por favor, pelo amor de Deus, deixa de ser bizonho, meu Deus do céu, é bizonhice demais. Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós voltamos e mais uma vez agradecendo a todos vocês. Tá? E quando termina a live, né? É claro, de praxe, continência para o meu amigo Vira, continência para todos vocês. Tá? A nossa união é importante, cada dia que passa continua sendo mais importante, não podemos perder essa união. E de coração para coração, um beijo no coração de todos vocês. Maior respeito. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Até mais, gente. Tchau.